Arro! Seja bem-vindo ao canal Iluminadamente. Eu me chamo Joe Bauer, sou eu asqueiro, terapeuta, criador aqui desse canal. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os perigos que a gente tem nas rotulações sobre evolução espiritual e que acontece inclusive bastante no nosso meio, aí é o asqueiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois da nossa vinheta. Mas antes de a gente se aprofundar nesse nosso assunto, deixa eu deixar aqui uma novidade, um convite bem legal para você. A gente está montando agora um grupo de estudos para ayahuasqueiros para a gente se aprofundar em temas específicos, né? Dentro desse meio, dentro desse universo todo, que é desde a preparação, formas de cerimônia, como se preparar, como lidar melhor com as situações que acontecem durante o efeito da força e também como transformar esse conhecimento em prática para o nosso dia a dia. Então, na descrição tem um link ali para você entrar num grupo de WhatsApp de lista de espera sobre esse grupo de estudos. Fica aí o convite para você, tá bom? Agora vamos lá. Um perigo que eu vejo que acaba acontecendo muito, não só no meio ayahuasqueiro, mas quando a gente entra com um pouco mais de profundidade nos caminhos de autoconhecimento e de espiritualidade, é que muitas pessoas acabam rotulando a evolução espiritual, né? E classificando, por exemplo, como que se você agir de tal forma ou ter novos comportamentos relacionados a um tipo de dieta alimentar, a parte de sexualidade, bebidas alcoólicas ou não, isso vai te fazer mais ou menos evoluído no nível espiritual. E isso é um grande perigo, né? Como que a gente pode rotular que alguém que não faz a mesma coisa que eu vai ser mais ou menos evoluído do que eu? E automaticamente, quando eu entro nessa pegadinha dentro da nossa mente de se rotular mais evoluído do que o outro, a gente acaba por invalidar inclusive a prática que a gente estava fazendo, que em tese nos colocaria num nível mais elevado de consciência. Porque um dos pré-requisitos centrais para que você consiga ter uma melhor evolução no nível espiritual é exatamente aprender a lapidar dentro da nossa personalidade esse nosso impulso de julgar as demais pessoas e que inclusive nos afasta da nossa humanidade. Porque quanto mais eu julgo as pessoas, ou melhor, quando eu menos consigo empregar o ato de amar nas minhas práticas, mais distante dessa humanidade eu estou, e quanto mais distante dessa humanidade eu estiver, eu também posso estar apenas numa percepção falsa de evolução espiritual. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que você beber álcool ou não beber álcool, você comer carne ou não comer carne, não é exatamente isso que vai te fazer ser uma pessoa mais ou menos evoluída no nível espiritual. Não estou querendo dizer que você deve parar de comer carne, que você deve parar de beber álcool. Não é isso, né? Embora muita gente diga que eu tenho que parar de beber álcool, parar de comer carne para ser evoluído espiritualmente, não faz sentido, sabe? De verdade não faz sentido. Não que isso não possa ser parte do teu processo de ascese espiritual, mas isso só vai fazer sentido verdadeiro para a tua evolução se, ao adotar esse novo tipo de postura, você também não ser aquele chato que vai ficar criticando e condenando quem faz contrário disso. Quem bebe, quem come ou quem faz outro tipo de atitude, tem um comportamento diferente daquele que você classifica como o melhor para você. Então o teu processo de evolução espiritual, ele diz muito a respeito de como você se sente, de como você está para contigo, e não para a visão e olhar das demais pessoas, sabe? Então tem muita gente, por exemplo, que começa a parar de comer carne, sabe, vira vegano e tudo mais, e é legal, acho muito bonito isso, muito bacana, desde que seja um intuito de ascese espiritual verdadeiro, mas faz isso por modismo, faz isso para adentrar num grupo de pertencimento e muitas vezes inclusive para se julgar superior aos demais. E aí que está a pegadinha dentro da mente que faz com que, ao invés de evoluir, a gente começa a travar o nosso processo de evolução, justamente porque eu estou na armadilha do ego de se sentir superior. Então perceba, o que eu estou querendo trazer com isso, e a minha verdade não é uma verdade superior, é apenas uma forma de pensar, e eu respeito as formas diferentes inclusive, mas o que eu gostaria de deixar de reflexão é que a gente pense sobre o perigo que está por trás desse julgamento, sabe? Então quanto mais eu julgar
mais eu estou me afastando dessa humanidade, mais eu estou distante inclusive daquele que eu julgo, porque toda vez que eu estou julgando, eu estou me considerando numa posição de superioridade sobre aquele que está sendo julgado. E a superioridade nos afasta, e o que está nos afastando, na verdade, não é a evolução espiritual, porque a evolução espiritual integra cada vez mais os seres humanos, mesmo que nas nossas diferenças, entendendo que absolutamente tudo faz parte e que cada um está no seu processo de jornada evolutiva. Então, se a gente aprender a respeitar o processo de jornada evolutiva do outro, sabe? Independe se ele faz isso ou se ele faz aquilo, mas se eu conseguir olhar para ele com carinho, olhar para essa pessoa com carinho, respeitar o processo dessa pessoa, e claro, se a pessoa me der a permissão, né, para que eu possa estar junto nesse processo, conversar, trocar ideia, debater a respeito disso, legal. Agora, se não, somente julgar não faz sentido nenhum, e isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque toda vez que eu tenho esse tipo de rotulação espiritual, a gente pode estar numa grande armadilha do nosso ego, tá bom? Era isso que eu queria trazer nesse bate-papo rápido, mas que surgiu inclusive numa pergunta que foi feita dentro de um grupo aí que eu tô fazendo parte, que é justamente no grupo de estudos, né? O pessoal trouxe essa pergunta lá, eu achei bem legal essa reflexão pra gente trazer inclusive aqui pra gente discutir com um pouquinho mais de profundidade e trazer uma reflexão legal a respeito desse tema, beleza? Então, mais amor, mais respeito, mais integração, menos julgamento, e assim a gente cresce cada vez mais, beleza? Se isso fez sentido para você, te convido inclusive a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e se a mensagem foi legal, ajude compartilhando para os seus amigos, tá bom? Era isso por enquanto, um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo.